Está no ar, Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais uma edição do Webcast Taverna. E se você perdeu algum episódio, acesse o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Here It Is, Webcast Taverna, e confira aí todos os nossos podcasts. E hoje vamos aí com um bate-papo com o vocalista Leonardo Paes da banda Injúria. Leonardo, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Fala pessoal, firmeza? Leonardo Paes aqui. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Webcast Taverna. É uma honra, satisfação imensa estar aqui hoje representando o Injúria, a banda a qual eu sou guitarrista e vocalista. Nos conte aí como foi que a banda surgiu e qual a origem do nome. O Injúria surgiu a partir de um projeto solo meu, projeto esse, o qual eu cheguei a lançar o meu primeiro álbum, que começou aos meus 12, 13 anos, que foi quando eu comecei a compor as músicas do que viria a se tornar este álbum aí, o End of Times. Foi com 14, 15 anos que eu lancei esse álbum. Chegamos a fazer alguns shows aqui de lançamento em minha própria cidade mesmo, Leme, interior de São Paulo. E depois, no ano seguinte, foi que decidi que queria montar uma banda mesmo e entrar de cabeça mesmo pro underground brasileiro aí, já em formação de banda. Foi então que surgiu Injúria. A origem do nome é que buscávamos um nome forte, só que além disso queríamos trazer um conceito para isso. E por que escolhemos o Injúria? Porque Injúria existe independente de sociedade, independente de política, independente de etnia, independente de cultura ou qualquer outra coisa no mundo. Em qualquer sociedade, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar injúria, as injustiças que ocorrem por aí. Foi assim que, escolhendo esse nome, a gente conseguiu segmentar qualquer público, porque em qualquer lugar existem as injustiças cometidas no mundo. Leonardo, quais são as influências da banda? Bom, essa é uma pergunta que eu sempre acabo jogando difícil, porque o Injúria sempre teve várias influências, né? De dentro do metal, de fora, e de diversos estilos musicais aí também, né? E citando do metal aí, posso citar algumas bandas e artistas, mas acredito primeiramente aí Claustrofobia, Marcos D'Angelo, Caio D'Angelo e Daniel Bonfogo, que foram os caras aí que vieram da nossa própria cidade, Leme SP, e conquistaram o que conquistaram, né? Com o que tinham, né? Que não era muito na época. Então é uma baita história aí de orgulho para nós aí, que a gente tem a honra de se influenciar, né? Não tem como não se influenciar para esses caras e tentar seguir um caminho parecido aí, lógico que com a cara do Injúria aí. Mas mesmo antes de conhecer o Claustrofobia aí, eu sempre fui do metal, do rock aí. Desde cedo meu pai colocava Pink Floyd, Iron Maiden, AC/DC para mim ouvir. E eu fui crescendo com isso, né? Aos poucos eu fui conhecendo punk rock, daí eu fui me encaixando, entrando de cabeça mesmo nesse universo aí. Até hoje eu curto muito bandas como Sex Pistols, Ramones, Garotos Podres. Aos poucos também eu fui conhecendo os festivais que rolavam aqui na região. Primeiramente, conheci o Rock em Leme, que o grande V8, o de Nilson Becker, organizava todos os sábados aqui em Leme, minha cidade. E se ele estiver ouvindo aí, um abração pra você, hein, V8. Obrigadão aí por todo o caminho que você me trilhou, cara. Aos poucos eu fui conhecendo mais bandas, desde o rock mesmo até o heavy metal, thrash metal. Comecei a ouvir os Slayers aí, Metallica, e já comecei a pular de cabeça já pro metal extremo. Leonardo, como é o processo de composições da banda? Então, o processo de composição do End of Times, como era um projeto solo, foi eu que compus tudo, né? Desde guitarra, bateria, contrabaixo, as linhas de vocais e tudo mais. Esse foi um álbum solo que eu acabei compondo inteiro sozinho, né? Nas gravações, eu chamei um amigo meu, Carlos Drezano, para fazer a bateria. Ele chegou lá, deu algumas ideias também nas composições e a gente gravou juntos aí quando eu tinha de 14 para 15 anos. Mas mudou pra caramba depois que a gente resolveu se formar banda mesmo, né? O Injúria. Porque daí não era mais só a minha cabeça que estava trabalhando aí, né? Não eram só as minhas influências também. Tinha influências de 3 pessoas, como era um power trio. Tinha influência de 3 pessoas. Cada um tinha uma ideia diferente, que somados a gente chegou na sonoridade do Filthy World, que foi o nosso último single lançado aí em começo de 2020, que, como eu disse, já não tem somente a minha ideia ali, não tem somente a minha cabeça, né?
Foi toda uma ideia de 3 pessoas que chegaram ali e cada um opinou numa coisa até chegar no resultado que chegou, hein? Leonardo, poderia nos contar um pouco sobre o processo de gravações do álbum End of Times? O End of Times, eu posso dizer que foi um álbum que abriu a minha mente, né? Que abriu as portas para mim. Porque até então eu não tinha conhecimento com a cena autoral, né? Eu fazia parte da cena musical, mas era com bandas covers aqui da região. E depois que eu lancei esse disco e que fizemos a turnê dele em 2019, que eu pude conhecer o verdadeiro underground, a cena do metal brasileiro e bandas que também têm o mesmo sonho que eu tinha, né? Que ainda tenho. Então foi assim um divisor de águas para mim, né? Foi ali que eu pude conhecer e dizer que era aquilo que eu queria para mim mesmo, né? Já pude saber que era aquilo que eu queria para minha vida e é onde eu tô até hoje. Sobre a gravação, quem produziu foi Daniel Bonfogo. Na época ele era baixista do Claustrofobia e ele tem um estúdio aqui em Leme. Na época tinha outro nome, né? Chamava-se Estúdio DB, hoje se chama Estúdio Bonfogo. E foi em meados de 2017 para 2018, quando eu tinha de 14 para 15 anos, que eu cheguei a gravar esse álbum lá com o Daniel Bonfogo. E mesmo sendo um álbum o qual eu ainda não tinha conhecimento de como as coisas funcionavam, já no lançamento dele a gente recebeu uma baita de uma surpresa. Eu fiquei sabendo que o meu álbum havia sido eleito por um site chileno, o qual eu ainda não tinha conhecimento, como um dos 150 melhores álbuns da América Latina. Isso por voto popular ainda. Então, ou seja, tinha várias pessoas votando ali e esse site chileno tinha colocado algumas bandas, alguns discos lançados em 2018 e as pessoas estavam votando no nosso lá, votando no End of Times. E era uma alegria muito grande para mim, né? Eu não tinha conhecimento ainda, eu apenas tinha lançado um álbum e saindo distribuído aí para o pessoal que eu conhecia na época aqui da região e caiu nas mãos desses caras aí. O site se chamava Headbangers Latinoamérica. Poderia aí nos contar qual o conceito da letra do single Hatred? O conceito da faixa Hatred é um dos que eu mais me identifico e que, na minha opinião, é um dos que mais nos remete à sociedade atual e mundial, independente de região. Hoje, todo dia, a gente se depara com os famosos charlatões aí, nos vendendo sonhos falsos. Isso na rua, ligando a TV, em qualquer lugar que a gente está, essas pessoas estão atrás aí. Muitas vezes nem essas pessoas acreditam no que elas estão vendendo, mas só estão lá por seu próprio bem-estar e que se foda o próximo ao lado dela. Com isso, nosso ódio vai cada vez crescendo mais e a gente vai se afundando num poço sem fundo, enquanto o bolso desses charlatões vão cada vez mais enchendo. Então a gente vive numa sociedade que hoje não existe mais honestidade aí. Só existe deslealdade, falsidade e o próprio bem-estar. Leonardo, a banda está com algum projeto futuro? Em questão de lançamento fonográfico, Injúria já está em processo de pré-gravação de um novo álbum, um novo full que a gente vai estar lançando ainda este ano. E mais os shows que foram interrompidos aí pela pandemia de 2020, porém ainda estão marcados, só foram adiados. A gente ia fazer uma pequena turnê aí com o Desalmado e o Sangre pelo estado de São Paulo. Ia ser uma turnê de 3 dias aí, mas teve que ser desmarcada. E também estávamos quase fechando também uma turnê em outros estados como Paraná e Minas Gerais. Mas eu acredito que quando lançarmos esse álbum aí, tudo voltar ao normal, já estaremos com o gás novamente aí, fazendo uma boa rotação de shows aí por vários estados. Fora isso, também na pandemia a gente pôde criar o nosso website. Quem quiser conferir aí é www.injuriametal.com. Se digitar injuriametal.com já cai direto lá. Confere lá também tem uma loja virtual nossa, um e-commerce, a qual a gente pode também, em parceria com a Barros Estamparia, criar novos merchans aí, camisetas, e logo a gente vai estar subindo mais coisa lá também. Para as pessoas que quiserem ajudar a banda, só entrar lá nesse website que você já vai encontrar a página shop lá, né, a página da loja. Antes de finalizarmos, cite aí 3 bandas que você curte. 3 bandas que eu curto. Bom, eu gostaria de indicar 3 bandas underground aí, que eu curto pra caramba, e que eu vejo que eles também têm um sangue nos olhos, estão com a gente aí na caminhada dia a dia, e que também têm o mesmo sonho que a gente aí.
Primeira banda aí, gostaria de indicar o Sucked Sponge. Meus amigos aí faziam um puta som legal aí, um heavy metal mais puxado pro Black Label Society aí, Zakk Wylde. Legal pra caramba o som dos caras. Quem quiser conferir aí, só entrar nas redes sociais deles aí, Sucked Sponge. Segundo, eu queria indicar o Anguerê, que é uma banda que abriu muitas portas pra gente aí, meu grande amigo Pedro, e que a gente se ajuda muito. E além disso, eles fazem um puta som legal, um hardcore, sem firula, sem frescura nenhuma, só chegam lá, sobem no palco e faz o som deles lá, com o maior sangue nos olhos aí. Anguerê, só procurar nas redes sociais aí. E por terceiro, eu gostaria de indicar uma banda que bem lá no início nos ajudou bastante, até hoje a gente ajuda um ao outro, que é o Kadabra. Eles faziam um heavy metal misturado com thrash metal aí, bem legal, tem até algumas coisas conceituais aí. E quem curte esse tipo de som é só entrar lá nas redes sociais deles também e ouvir que é pedrada, hein? Kadabra. Leonardo, deixa uma mensagem para aqueles que acompanham o trabalho da banda. Primeiramente, agradecer a todo mundo que nos acompanha aí, que nos apoia, seja com um like, seja com um play no YouTube, no Spotify aí. Qualquer coisa que você faz pro underground aí, você já ajuda bastante. Eu agradeço aos nossos fãs e amigos aí, que estão sempre comprando o nosso merchan, sempre nos ajudando da forma que pode aí. É lógico que com essa pandemia aí, os shows tiveram que parar, mas a gente ainda continuou sentindo esse calor humano que o Injúria sempre teve aí, das pessoas nos apoiando, e a gente saber que pode contar com essas pessoas aí. Então, muito obrigado a todos vocês. Também gostaria de agradecer aí a um parceiro muito grande nosso, Gleison Júnior aí, da nossa assessoria de imprensa Road Metal. Maior honra em fazer parte dessa família que é a Road Metal aí. E também agradecimento mais que especial aí ao meu pai, que desde cedo sempre me botou nesse caminho aí e até hoje é um dos grandes pilares aí do Injúria e da minha carreira e de quem eu sou aí, de quem eu me tornei. Para quem ainda não conhece a banda e quer começar a acompanhar, estamos nas redes sociais aí do Facebook, Instagram, YouTube, tudo como Injúria Metal. É só entrar lá e digitar Injúria Metal que você já vai encontrar. A gente também tem o nosso website, que eu já mencionei, que é injuriametal.com. Lá também tem a loja virtual nossa. A gente sempre está com várias promoções lá e envia para todo o Brasil também com várias formas de pagamento. Aí. E é isso aí, vamos chegando ao fim. Leonardo, novamente gostaria de agradecer por aceitar participar do Webcast Taverna. Saiba aí que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para vocês. A honra é minha, Webcast Taverna. Muito obrigado por estar aqui hoje. É uma honra imensa para mim. E eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez aí, também aos meus companheiros de banda, o Injúria. Muito obrigado aí por tudo. E aos nossos fãs mais uma vez. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí. Valeu mesmo. E é isso aí, galera. Vamos chegando ao fim. E se você perdeu algum episódio do Webcast Taverna, acesse aí o canal da Web Rádio Taverna no YouTube ou o site Hertz Webcast Taverna e confira aí todos os nossos podcasts. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo Webcast Taverna. Segura que lá vem bordoada.